Paz, igreja, amém? Glória a Deus. Olhar daqui de cima dá um certo nervosismo. Meu Deus, que responsabilidade. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, de poder louvar e adorar esse Deus maravilhoso, né? O trem está passando aí, amado. E aquele que está ficando de fora está perdendo, né? E eu costumo falar que eu estou colado. Eu não perco oportunidade mais não. Já perdi muito tempo. E eu queria iniciar um pouquinho o meu testemunho de vida. Porque eu vim de uma igreja também, na visão celular, na visão dos 12, modelo que Jesus deixou para a igreja. E no começo da minha conversão, eu tive discipuladores. Eu tive pessoas que me conectaram com Deus. E o resultado é isso que você está vendo aqui hoje. É o trabalho que discipuladores, ou seja, discípulos de discípulos, fazendo um trabalho só, em uma só união, em um só propósito, e o resultado é esse. Então, quando eu me converti, em 2005 para 2006, eu fui parar em uma célula comercial. Uma célula onde acontece lá na nossa cidade, interior do Nordeste da Bahia. E as pessoas, os líderes da igreja, os discipuladores, estavam nos comércios, abençoando o comércio e abençoando vidas. E eu fui alcançado eu já era cristão, já tinha aceitado Jesus, e fui discipulado em uma célula comercial, dentro do meu trabalho. Eu era vendedor, mas a gente chegava meia hora antes para compartilhar da palavra e ouvir uma instrução e aplicar isso no nosso dia a dia. E o meu discipulador era da minha mesma igreja, e ele ministrava para mim. Durante o dia ele me tirava da área de vendas e conversava comigo, e ele entendia, pelo fato de ele se relacionar comigo, ele entendia as minhas aflições, as minhas lutas, e começava a me discipular. E é interessante que no momento eu não entendia nada. Às vezes era até chato. Quem tem discipuladores aqui chato aqui? Será que só foi eu que tive? Amados, era engraçado que ele me ligava durante a semana. Olha, vamos lá em casa tomar café. Olha, queria hoje à noite fazer uma visita na casa de um amigo. Vamos lá comigo. Às vezes eu até nem atendi o telefone dele, porque ele era chato. Mas hoje eu entendo que faz todo sentido, amado. Porque ele forjou Cristo na minha vida. Foi através do discipulado que aconteceu algo de extraordinário dentro de mim. E é disso que eu queria falar hoje. Eu queria começar falando de conexão. O livro de João, livro de João, capítulo 15, do versículo 1 ao 5. João, capítulo 15, do 1 ao 5. Eu trouxe minha colinha aqui, viu, gente? Que é uma bênção. E eu vou falar de duas conexões. Eu não coloquei tema para ministração. Você pode colocar um tema aí, de acordo com o que Deus falar no teu coração. Mas eu falei no meu coração assim: isso para mim vai ser uma conexão. Foi uma conexão e continua sendo e sempre será. Até a vinda de Jesus, quando ele vir buscar a tua igreja. Então eu digo que a conexão começa aqui, em João capítulo 15, do versículo 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira e limpa, e toda aquela que dá fruto, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós, com uma vara de si mesmo, mas não pode dar fruto. Se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto,
fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Aqui está um primeiro princípio que eu digo que faz parte do discipulado, que é você estar conectado com Deus. Você, quando recebe Jesus como único e suficiente Salvador, você se conecta com o Pai. E é interessante, porque aqui no versículo 1, do versículo 4 e 5, ele fala: estais em mim e eu em vós. Ou seja, você se conecta com o Pai, ao mesmo tempo o Pai se conecta contigo. Isso mostra que nós precisamos estar constantemente conectados com Deus. E para que o discipulado aconteça na vida dos nossos discípulos, precisamos estar conectados com o Pai. Precisamos estar alicerçados nessa base que é Jesus. A importância da célula, aonde você está inserido, é importante porque é nos primeiros passos na tua célula, ou na reunião, ou no DNA, eu não sei como é que você gosta de chamar, no teu grupo familiar, é importante você estar conectado. Porque ali você tem instrução da parte de pessoas que estão comprometidas com Deus, a te levar para um patamar de conhecimento, de intimidade com Deus muito maior. Eu entendi que no meu discipulado, eu não poderia me achegar a Deus sozinho. Eu precisava de pessoas para estar comigo. E é por isso que eu faço jus das palavras do pastor Alexandre. Nós somos uma igreja relacional. Nós precisamos nos relacionar com pessoas. Porque um só é muito mais fácil de ser batido. A palavra diz isso. Mas quando você está conectado com outro, dificilmente você é abatido. Porque um ajuda o outro. Em Mateus 6,6 diz: mas quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e ore em teu Pai que está em secreto. Eu fico perguntando por que Mateus ele fala quarto. Podia falar cozinha, sala, banheiro, quintal. Porque eu entendo que falar com o Pai a gente fala em qualquer lado. É ou não é? Você já conversou com pessoas? Olha, eu falo com Deus em todo lado. Eu sou caminhoneiro, amado. Eu vou dirigindo ali e vou falando com o Espírito Santo em outro tempo. Eu não perco a oportunidade de conversar com Ele, de se relacionar com Ele. Mas isso veio ao meu coração. Por que ele usou quarto? Porque quarto fala de intimidade. Quando você leva uma pessoa para a sua casa, você não leva direto para o seu quarto. Você leva para a sala, para a cozinha, você leva para os outros ambientes. Porque quarto é lugar de relacionamento, de intimidade. O que Deus está falando aqui é que quando nós conectamos com Deus, nós nos conectamos em intimidade com Ele. Ele quer ter relacionamento consigo. E é só no quarto, é só no seu cantinho secreto, é só no seu tempo com Deus, é que você pode estar conectado com Ele. A gente se conecta de todo lado, mas o lugar de intimidade, ele é importante, ele é crucial na sua vida como cristão. Muitas das revelações em que Deus traz ao teu coração é no seu quarto secreto, é no teu tempo com Deus. Quarto fala de intimidade com Deus. Então, a primeira conexão que você faz é sua intimidade com Deus. Esse é o primeiro passo para que você tenha um discipulado de excelência. O segundo, Mateus, capítulo 28, do versículo 16 ao 20. Desculpa, versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide
Ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A segunda conexão que Jesus ele nos manda é uma ordem. É ide e fazei discípulos. Ou seja, o que o Senhor está falando aqui é que nós precisamos estar conectados com o Pai, mas precisamos estar conectados com pessoas. E eu, na minha trajetória, na minha caminhada cristã, eu escolhi andar com pessoas que poderiam acrescentar conhecimento na minha vida e poderiam levar a patamares muito maiores daquilo que eu almejo, daquilo que eu persisto, daquilo que eu prossigo. Eu não sei você, amado, mas de um tempo para cá, eu resolvi abrir mão de assistir certas programações, porque eu entendo que não tem nada para acrescentar na minha vida. E sabe o que eu fiz para não ficar sem fazer nada? Eu resolvi conectar-me ao Pai. Eu vou dirigindo, amado, eu coloco um louvor, eu escuto as ministrações de quarta-feira, de domingo. Eu vou ouvindo alguns líderes espirituais que eu acompanho. Eu não perco a minha oportunidade, eu resolvi não perder mais oportunidade, perder tempo. Porque o tempo que eu andei no mundo, eu perdi muito tempo. E agora eu quero recuperar o que está atrasado. Eu não sei você, amado, mas nós estamos vivendo um tempo de avivamento. Temos falado isso aqui nesse ministério. E não só na CC Ágape, mas se você vê em diversos ministérios, está acontecendo algo sobrenatural. Eu vejo algo sobrenatural acontecer na CC Ágape e em muitos ministérios, porque em tempo de pandemia você vê uma igreja onde o povo sai da sua casa, se movimentando para receber uma palavra de instrução. Para mim é algo sobrenatural, eu não sei o que você pensa disso. Então, é importante você estar conectado com Deus, mas estar conectado com pessoas. Sozinho, você não consegue, amado. Sozinho é mais difícil. E é por isso que nós estamos em uma igreja onde temos a célula, que é o trabalho de pequenos pastores, pequenos líderes, que ele faz o trabalho dentro dos lares, dentro da sua casa. Se você ainda não está inserido em uma célula, se você ainda não está inserido em uma reunião, não perca a oportunidade para você se conectar e receber uma instrução da parte de Deus. O objetivo do discipulado é transformar o ser humano a partir da humanidade de Cristo. Isso você só consegue se conectando. Amados, eu diariamente me conecto a pessoas. Eu acompanho aí o pastor Luciano Subirá, eu acompanho o pastor Paulo Mazzoni, eu acompanho pessoas que podem me acrescentar na minha vida, que podem inserir valores espirituais na minha vida. Por quê? Porque através de ensinamentos de pessoas como essa, você começa a alcançar vidas e repassar aquilo que você está aprendendo. Eu me conecto com o pastor Alexandre Crisóstomo, conhece? Eu me conecto com o pastor Mahmoud, com o Henrique Manusseri. Por que eu resolvi me conectar a essas pessoas? Porque são pessoas que estão fazendo e está dando certo. Eu resolvi copiar pessoas como essas. Por quê? Porque eu entendo que elas têm o resultado final positivo. E por que não? Eu vejo que muitos de nós ainda precisam se conectar a pessoas, precisam se relacionar com a igreja, porque a igreja é isso. E um primeiro princípio do discipulado, nós falamos agora, para você discipular e ser discipulado, você precisa estar conectado com pessoas e com o Senhor. Agora, dentro do discipulado, você precisa, há princípios. E um princípio que eu entendo que o discipulado é poderoso, é revelar Jesus na vida das pessoas. É para isso que o discipulado acontece, é para isso que existe. É para você conectar pessoas
ao Senhor através da sua vida. E eu fiz aqui umas anotações. Entenda que o discipulado acontece por completo quando me conecto com Deus, mas também me conecto com pessoas. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo nos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. As pessoas não te veem como exemplo apenas. Quando você dá um conselho ou fala do amor de Cristo, pelo contrário, suas atitudes falam muito mais que suas palavras. Quando suas atitudes demonstram Cristo, suas palavras têm um peso maior, pois sabem mas sabem que se você vive Cristo, você fala a verdade de Cristo. Isso foi o meu devocional de manhã. E quando Deus trouxe essa palavra no meu coração, eu falei, meu Deus. Às vezes a gente acha que você, no seu pouco conhecimento, ou talvez nos teus afazeres, muito atarefado, você acha que não é possível você falar do amor de Cristo e causar um impacto na vida das pessoas. Deixa eu te falar, meu irmão, quando eu estava naquela loja vendendo calçado para pessoas, eu estava sendo discipulado. Nada no Senhor é por acaso. O Senhor te conecta a pessoas, o Senhor te coloca em lugares chaves, para que você seja alcançado, para que você seja restaurado, e para que você viva um propósito diante de Deus. E eu entendi isso. E no dia que eu me conectei ao Senhor, me conectei a uma célula, eu falei assim, agora o que eu estou recebendo eu tenho que repassar. Agora aquilo que eu estou vivendo, eu tenho que fazer com que as pessoas vivam. Revelar Cristo, amado, é você manifestar Jesus através da sua vida, no seu caminhar, no relacionamento com pessoas. Aqui, esse capítulo que nós lemos, de 1 Timóteo, Paulo está falando assim para Timóteo, olha, você é jovem, você é novo, mas pregue com a sua vida, pregue com as suas boas ações, porque lá você vai pregar para pessoas que são anciãos, que têm muito conhecimento, mas a maior revelação da palavra de Deus é a sua própria vida, amado. Palavras às vezes se perdem lá, mas você está sendo todo o tempo, é como se fosse um Big Brother, sabe? Você está todo o tempo sendo observado. As pessoas estão te vendo, as suas ações, elas falam muito do que palavras. Ainda ontem nós estávamos comentando isso na célula, né, Kleber? As pessoas nos veem, as pessoas elas querem ver Cristo na sua vida. As más notícias, os problemas, já chega, a televisão já fala muito. O que elas querem ouvir de nós agora é uma palavra de instrução. É uma palavra que vai trazer vida, que vai trazer no coração dela uma vontade de mudar, um desejo de mudar de vida. E esse é o meu papel e o seu papel. Se você está aqui hoje nessa reunião, é porque você entende isso. Se você se propôs a abrir uma célula na sua casa, ou abrir uma reunião no seu lar, no seu trabalho, é porque você entendeu isso, que você precisa revelar Cristo na vida das pessoas. Amém? Aleluias. Jesus nos dá uma ordem. Vão, manifeste a minha vida através das vossas vidas, para que outras vidas tenham vida. Eu vou repetir isso, amado. Vão, manifeste a minha vida, Jesus está falando, através da sua vida, para que outras vidas tenham vida. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? É você pregar Jesus com a sua própria vida, amado. Eu não sou perfeito. Eu não sou o melhor dos melhores.
Muito pelo contrário. Eu sou pequenininho. E entender que eu sou discipulador, mas que eu também sou discípulo. Que eu também preciso ser discipulado. E é por isso que eu acompanho esses caras. E é por isso que eu estou conectado com eles. Porque estão dando certo, estão fazendo coisas que estão agradando ao Senhor. Porque eu entendo, amado. Um dia, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E ele pergunta 3 vezes para Pedro. Eu fico pensando, será que, brincadeira à parte, mas será que Jesus era surdo? Porque Pedro está falando, Senhor, eu te amo. Só faltou ele, não é? Se expressar dessa forma. Mas, amado, sabe por que Jesus estava puxando por ele? Jesus estava falando assim, você me ama? Então cuida do meu rebanho. Cuida de vidas, cuida de pessoas. Você quer agradar a Deus, amado? Você quer ter uma vida extraordinária com o Senhor? Começa a cuidar de gente. Eu não entendo, amado. Eu não entendo que a nossa vida como cristão, ela tem que parar em nós. Eu recebi Jesus, a salvação já está garantida. Então eu acho que, pronto, eu no cantinho da minha casa, está aí a pandemia, e eu vou ficar no meu cantinho porque a salvação vai vir e está tudo legal. Não, eu não entendo isso, pai. Eu entendo que nós temos um propósito. E que o propósito maior é levar as pessoas a conhecerem a Cristo. Se é com palavras, se é com atitudes, se é com ações, cabe você entender isso, amado. Mas a verdade é que as pessoas querem conhecer um Deus que soluciona problemas. E o nosso Deus, Ele é especialista em solucionar problemas. Amém? A pandemia está aí, amado. Já está se falando já em uma outra vaga, já estão se falando aí em mais uma vacina, já estão se falando em adversidades, economia. Nós estudamos isso, você estudou isso na reunião, na célula passada. E qual é o teu posicionamento? Persistir ou parar? Eu decidi persistir, amado. Eu decidi caminhar. Eu decidi caminhar para o alvo. Sabe por quê, amado? Porque a nossa vida, ela tem que ter um sentido, ela tem que ter um propósito. Eu não entendo que o meu propósito é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Para mim eu acho isso muito mesquinho, muito pequeno, desculpe o termo da palavra. Mas eu acho que eu como cristão, cabe a mim a fazer a minha parte. E o que eu posso fazer é cuidar daquele vizinho, é cuidar daquela senhora. A minha senhoria essa semana me falou algo que me impactou. Ela falando assim, Alexandre, eu estava conversando com uma senhora, essa senhora perdeu o marido e perdeu seu único filho. E ela preocupada, para quem ela ia deixar o que ela tem, porque ela está sozinha. Porque o intuito de um pai é ter um filho que assuma o seu lugar e faça aquilo que dá continuidade àquilo que ele estava fazendo. E essa era a preocupação dessa mãe. E aí o meu senhorio falou assim para ela assim, a vida continua. Quando falou isso, ela começou a chorar. E eu falei, e nessa hora o Espírito Santo ministrou no meu coração. Tem pessoas que estão sofrendo, que estão chorando, que elas precisam só ser escutadas. Revelar a Cristo, amado, não é só você abrir a Bíblia e falar do amor de Cristo. Isso é importante, é essencial. Mas não só é você pregar com a sua vida, é você parar para escutar, é você parar para dar um abraço, é você chamar para tomar um café na sua casa, é você criar relacionamento. E eu tenho aprendido isso nesse ministério. E eu tenho vivido isso. Às vezes eu acho que no meu trabalho, eu louvo a Deus assim pelo meu trabalho, porque é o pão que eu trago para dentro da minha casa. Mas às vezes eu fico achando que eu estou perdendo tempo, sabe? Que o tempo que eu estou ali trabalhando, eu falei, sim, eu estou aqui dirigindo, chego de manhã em casa, vou dormir, porque eu trabalho à noite. E esse tempo que eu estou dirigindo, eu podia estar na casa com alguém, criando relacionamentos, sabe? Levando o amor de Cristo para a vida dessas pessoas. E eu entendo que às vezes nós nos perdemos em meio às distrações. Tem pessoas que dão desculpa, eu estou trabalhando, não tenho tempo. Tem, amado. Por muito tempo eu falei isso também. Não se preocupa não, porque eu já falei isso também. Eu não tinha tempo. Mas hoje eu tenho. Eu estou trabalhando, eu boto o telemóvel ali e vou falando. Eu participo de reuniões
dentro do caminhão. Eu não perco a oportunidade, amado. Aleluia. O maior erro do discipulador é querer que o discípulo seja parecido com ele. Pois no dia que você errar, o discípulo se decepciona. Mas quando ensinamos o discípulo a olhar para Deus, mesmo que a gente erre, nós continuamos a discipulá-lo. Sabe por quê? Porque ele não está olhando para você e ele entende que você, como discipulador, também é discípulo e precisa de um conserto de Deus. Então, quando você entende que você precisa ser discipulado e levar as pessoas a serem discipuladas, mas não no seu modelo, mas no modelo de Cristo, você muda toda uma geração, você muda todo um ambiente, você muda toda uma cidade. Amém? Eu gostei muito de algo que, eu não lembro qual foi o pastor que ministrou isso aqui, mas ele falando assim, eu mudei para uma cidade. Se alguém lembrar aí, me lembra aqui. E ele falando assim que ele começou a criar relacionamentos. Ele comprava carne naquele talho, ele comprava pão sempre naquela padaria. Ele criou relacionamento com pessoas daquela localidade. Por quê? Como é que você manifesta Cristo na vida das pessoas se você não se envolve com elas? E aí está a questão, por que o Senhor manda que nós nos conectamos a pessoas? Porque só conseguimos ministrar, revelar Cristo na vida das pessoas quando nos conectamos a elas. O discípulo, ele não vai te conhecer em 1 hora de reunião, em 2 horas de reunião, mas ele vai te conhecer quando ele começa a andar contigo. Eu acho muito legal algo que o Douglas Gonçalves fala. O discípulo só te conhece quando ele está dirigindo, quando você está dirigindo com ele e um carro entra na sua frente. Como é que é a tua reação como cristão? A gente vive isso no nosso trabalho, todos os dias. No meu trabalho, já passei muita luta dentro do meu trabalho, estava conversando com o Daniel aqui, sobre trabalho. Todos os dias enfrentamos luta. Agora, a resposta é, qual é a postura, a pergunta é, qual é a postura que eu tomo diante da situação? Porque se eu quero revelar Cristo na vida das pessoas, a minha postura tem que ser outra. Não é com o mal que eu vou pagar o mal. Ou seja, eu pago o mal com o bem. É fácil? Não é, amado. E é por isso que a gente precisa ser discipulado. Amém? Segundo princípio. Você pode tirar vários princípios do discipulado. Eu tirei 3. Que eu entendo que é essencial. E nesse capítulo 28 de Mateus, no versículo 19, a parte B, que ele diz assim: ensina todas as nações batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é o batismo para nós? É a confirmação daquilo que você já anunciou. Eu decidi abrir mão do meu velho homem e viver uma novidade de vida com Cristo. Então, o segundo princípio é restauração. E o batismo, ele traz restauração na vida do cristão. Porque, venhamos e convenhamos, quando você vem para Cristo, você não vem prontinho. Eu costumo falar que a igreja ela é um pronto-socorro de Deus. Porque é aqui que você é tratado. A célula, ela é uma enfermaria de Deus, porque é lá que você é tratado. É lá que você abre o seu coração para o seu discipulador. E aí é importante você criar relacionamento justamente por isso, para que ele sinta a vontade de abrir o coração dele para você, para que você possa ajudá-lo. Então, quando a palavra diz sobre batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que o Espírito Santo ministrou no meu coração é restauração. Nós precisamos levar restauração na vida dos nossos discípulos, na vida da sociedade que nós estamos inseridos. Mas aqui especificamente para discípulos, para pessoas que aceitaram Jesus, porque nós estamos falando de discipulado. E eu quero abrir aqui um parênteses aqui, entre discipulado e evangelismo, e muitas vezes as pessoas confundem, porque o discipulado é para as pessoas, você pode
discipular e evangelizar ao mesmo tempo. Mas o evangelismo, ele é para aquelas pessoas que não aceitaram Jesus ainda. E você precisa apresentar Cristo na vida delas, o quê? Através da sua vida, se relacionando com elas. Isso é uma estratégia de Jesus que nós copiamos, amém? Agora, o discipulado, o camarada já aceitou Jesus, ele já está andando com Cristo, ele já está vindo para a igreja, agora você vai discipulá-lo, ou seja, você vai revelar Cristo na vida dele, você vai ensinar ele a olhar para Cristo e não olhar para o problema, a olhar para Cristo, mas não olhar para o pastor, a olhar para Cristo, mas não olhar para a situação. Então, o processo de restauração ele é legal, porque ele trata-nos de maneira poderosa. Por quê? Porque quando a gente presta conta das nossas vidas com os nossos discipuladores, nós estamos lançando uma mensagem no reino espiritual, e eu entendo isso, dizendo assim: Satanás, você não vai me acusar mais. Porque se eu estava me prostituindo, eu abri meu coração para o meu discipulador, vou pedir orientação a ele, ele vai me ajudar, e nós vamos caminhar junto. Entenda, amado, aqui nós não estamos aqui diante de um monte de santo, nós estamos buscando a nossa santidade, amém? Então todos nós somos errantes, porque a palavra diz que aquele que não tem pecado é mentiroso. Todos nós pecamos, amém? Vocês estão comigo? Agora, quando você se deixa ser discipulado, você está quebrando, anulando um possível câncer espiritual na sua vida. Sabe por quê? Porque tem pessoas que ficam nutrindo isso, como fosse um filho. Ele acha que ele pedindo perdão para Deus já é o suficiente, e não é. Não é. Deus, ele é o poderoso, ele é o principal que vai te perdoar, isso é verdade. Mas quando você abre o seu coração para o seu discipulador, você está anulando uma possível acusação de Satanás, e te leva a não praticar isso outra vez. Por quê? Porque se eu pequei, imagine que eu olho para pornografia, e aí eu falo para o meu discipulador essa semana, esse mês eu vou prestar conta com ele, e falo, mês que vem eu vou falar de novo. Isso vai me levar a não fazer mais, a não praticar mais, a mudar a minha mente. E nós somos transformados pela renovação da nossa mente. E como é que eu faço isso? Me alimentando da palavra, me conectando com pessoas, me conectando com Deus. Sozinho você não consegue, amado. O processo de restauração, você precisa estar com pessoas, conectado com pessoas, envolvido com pessoas. Eu gosto da igreja no modelo celular, sabe por quê? Porque ele nos movimenta a semana toda. Você já reparou que eu, por acaso, eu só tenho uma folguinha na terça-feira agora. Na terça-feira. Porque quinta-feira, eu e o meu discipulador, nós nos discipulamos, eu e o Kleber, a irmã Mitz e a Sandra. Quinta-feira nós não abrimos mão, estamos juntos, colados, misturados. Segunda nós temos reunião com a liderança, com nossos líderes. Terças tem irmãos envolvidos com células, então nós estamos, isso é maravilhoso, estar envolvido. Sabe por quê? Porque entendo que a mente vazia, ela é casa para o inimigo entrar, roubar, matar e destruir. Então você precisa estar envolvido com pessoas, envolvido no ministério, envolvido nas coisas do Senhor, para que você ocupe a sua mente. E eu costumo falar que nós só transparecemos aquilo que nós alimentamos mais. Se você alimenta mais o teu espírito, você vai revelar Cristo na vida das pessoas com muita facilidade. E não tenha medo. Na sua simplicidade, talvez na sua pequena ignorância, você vai conseguir ministrar Cristo com muita autoridade. Por quê? Porque você está conectado com Deus. Você está se alimentando da palavra. Você está envolvido no corpo de Cristo. Aleluia. Entenda, o discípulo nunca vem pronto, você precisa fazer. Use a arma do amor e da paciência. Ganhe o coração do seu discípulo. Não cobre do seu discípulo aquilo que você não ensinou a fazer. Um testemunho. Faça primeiro para ele ver você fazendo. Fale sempre a verdade para o discípulo, mesmo que doa muito, mas sempre em amor. Porque às vezes a gente quer exigir, e eu falo isso porque o meu maior discipulado é dentro da minha casa, com minha filha.
Eu tenho uma filha de 11 anos. E ela me faz pergunta. Lembra que eu falei que nós somos observados? Minha filha me observa. E se eu falar para ela algo, ela automaticamente ela vai trazer a memória. Mas você não faz isso. Mas você não faz aquilo. Então, qual é o testemunho que nós estamos dando? Se eu mesmo não faço, como é que eu vou cobrar do meu discipulador aquilo que eu não faço? E uma das posturas que eu tomei diante de Deus de 2 anos para cá, amado, é que eu só ministro aquilo que eu vivo. Por quê? Porque você fala com propriedade. Não vem na tua mente, no teu coração, um momento de acusação. Porque você vive de fato e de verdade. Lembra que eu te falei do processo de restauração? Quando você abre o seu coração para o discípulo, para o discipulador. Eu falo discipulador, talvez é o seu líder de célula. Talvez é o pastor Alexandre, é o pastor Mahmoud, é o pastor Samuel. Uma pessoa do seu conhecimento, que você saiba que tem vida com Deus, para você abrir o seu coração, para Ele orar consigo, para Ele abençoar a sua vida. Nós precisamos, amado. A Bíblia fala que um cordão de 3 dobras, dificilmente ela se rompe. Nós precisamos de pessoas para nos ajudar. Não é o que você fala para o discípulo, mas como você fala. A liderança de Davi, eu queria falar um pouquinho no 1 Samuel, capítulo 22. Se os irmãos puderem colocar aqui, versículo 1 e 2. 1 Samuel, capítulo 22. Eu queria falar algo poderoso que Deus ministrou no meu coração sobre esse princípio de discipulado, de restauração. Porque nós falamos, em 1 Samuel 22, do 1 ao 2, fala de um camarada de Davi. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele, presta atenção nisso, amado, todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. Olha que coisa tremenda. E isso está bem nítido na lição que nós estudamos semana passada. Davi, ele estava o quê? Fugindo. Ele estava numa caverna, escondido. E quem que Deus envia para ele? Discípulos. Pessoas para ele discipular, ministrar. Entenda, amado, que nem sempre você vai estar no seu melhor momento para manifestar Cristo na vida das pessoas. Nem sempre você vai estar de bem com a vida para ministrar Cristo na vida das pessoas. Davi, ele estava num bom momento? Não estava, ele estava fugindo. Ele estava fugindo do rei Saul, da morte. E ali ajuntaram homens para ele discipular. E depois, mais tarde, é muito lindo isso, porque a Bíblia retrata os valentes de Davi. Os camaradas foram discipulados, andaram com Davi, foram tratados feridas, foram tratados certas situações na vida deles que eles precisavam para que amanhã se tornassem os valentes. Às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho e nem sempre elas vão andar conosco. E eu falo isso com muita propriedade, porque Deus coloca pessoas para que a gente limpe feridas, para que a gente trate, para que a gente lance palavras de bênção, de encorajamento, para que essas pessoas elas saiam e possam sair olhando para Cristo. A gente cria muita expectativa em pessoas. E sabe o que Cristo, sabe que o Senhor, o Espírito Santo ministrou no meu coração? Alexandre, os discípulos não são teus. Os discípulos são meus. Se ele está fazendo a obra na CC Ágape, ou na Assembleia, ou na Batista, não interessa. O importante é que ele esteja fazendo a obra de Deus, ministrando o reino na vida das pessoas. E aí eu parei de olhar para pessoas, porque eu falei assim, meu Deus, eu estou ministrando sobre discipulado, falando que eu tenho que viver aquilo que de fato é para ser vivido através de Cristo Jesus. E aí eu crio expectativa em pessoas, a minha expectativa está em Deus. E eu saí com essa palavra hoje lá na torre de oração, quando a irmã ministrou isso.
Confie em Deus. Nem sempre o Senhor está no seu barco, não significa que você está com Ele. O Senhor está consigo, mas será que você está com Ele de fato e de verdade? Cara, eu saí com essa palavra e falei, será que eu preciso ministrar ainda hoje? Depois de um louvor como esse, é necessário, amado, que no discipulado passemos pelo momento, pelo princípio de restauração. Só assim você estará pronto para cumprir um propósito da parte do Senhor. Amém? Para que você viva um ministério, para que você viva uma vida abençoada. E o Billy Graham, uma frase que eu tirei e gostei muito, que ele fala que a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Cara, essa palavra entrou com uma flecha. Eu não tenho dificuldade de me dispor. Eu sempre falei isso. A minha discipuladora, minha esposa, porque ela é minha discipuladora, eu discipulo ela, ela me discipula. E nós temos isso no nosso coração, um coração assim, mesmo rendido a essas coisas. Mesmo que um tempo atrás, às vezes a gente quer sair de alguns propósitos que Deus coloca no nosso coração, e nós vamos falar isso a seguir. Porque são as distrações que o inimigo coloca no nosso caminho. Mas eu entendi em Deus, amado, que tudo que eu possa fazer por Ele ainda é pouco, perto do que Ele já fez por mim. E eu te faço uma pergunta hoje, amado. Quanto tempo você está disposto a investir para discipular alguém? Ou melhor, quanto tempo você está disposto a investir para se deixar ser discipulado? Porque muitas das vezes nós estamos na célula, mas não deixamos ser discipulado. Não abrimos o coração, o cara entra e sai do mesmo jeito. E nós, como discipulador, precisamos fazer as perguntas certas. E isso só acontece se relacionando. Então, não se limite, amado, a 1 hora de célula, a 40 minutos. Se relacione com as pessoas. Chama para tomar um café. Olha, estou indo lá no mercado fazer uma compra, quer ir comigo? Vamos lá. É um momento de discipulado, é um momento tão gostoso, amado. Onde ele vai ver Cristo através da sua vida. A integridade do seu coração diante do Senhor. E aí ele vai querer copiar Cristo, vendo você fazer o mesmo. E amanhã, se você deixar de fazer, ele vai continuar fazendo. Porque você saiu de cena e Cristo sempre esteve na cena. Só que ele passou a ser notado por ele. E último, para nós encerrarmos. Não fala assim, não, que eu fico envaidecido, mano. Subo primeira vez aqui, vocês falam assim. Brincadeira à parte. Amado, terceiro princípio, propósito. E isso é algo, para mim, é algo fundamental dentro do discipulado. Porque se hoje nós vemos a igreja do jeito que está aqui, olha para trás para você ver como é que está aqui. Isso é resultado de um propósito. Isso é resultado de alguém que entendeu aquilo que o Senhor colocou no coração dele e fez com toda a sua força, com todo o seu amor, com toda a sua alegria. Em Mateus 28, o versículo 18, 19 e 20, que foi o que nós lemos, e eu vou fazer um apanhado de tudo isso, porque esses versículos retratam um propósito. Quando o Senhor fala aí de fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas, e ele diz mais, que estará conosco em todo o tempo, isso é um princípio poderoso de propósito. Ele fala assim, olha, vai lá, revele Cristo através da sua vida, na vida das pessoas, eu vou estar com vocês, nós vamos andar juntos, ensina essas pessoas a viver os seus medos, as suas frustrações, porque eu sou a cura, eu sou a restauração, só eu tenho poder para fazer isso. E nós somos encorajados a viver esse propósito. E um tempo atrás eu estava conversando com um pastor amigo meu, e ele falando assim, Alexandre, sabe qual é o problema das pessoas? É que elas, quando elas vivem demais a vida, o cotidiano normal, elas são distraídas. São pego despercebidas pelas belezas dessa terra.
porque o dinheiro é bom, porque a casa boa é bom, porque o carro bom é bom, tudo isso é bom, mas tudo isso é passageiro, tudo isso vai ficar. Mas o propósito que vai permanecer são vidas sendo salvas, libertas, saradas, curadas, transformadas. Amado, e para mim não tem gozo maior, e eu falo isso com muito temor no meu coração, não tem coisa melhor de você ver uma pessoa falar assim: graças a Deus, porque eu fui alcançado. Deus usou a sua vida para abençoar a minha vida. Meu irmão, isso me dá uma sensação de alegria. Quando eu vejo o pastor e a pastora se emocionando aqui, contando a história, que há 3 anos e pouco atrás, estavam na casa deles com 5 pessoas, e eu louvo a Deus pela vida do Jean, da Carol e dos meus pastores, porque eles perseveraram. Podiam ter desistido, podiam ter parado, mas não perseveraram, porque tinha um propósito. E o resultado, e quando eu vejo eles se emocionarem, olhando para trás e vendo a igreja do jeito que está, amado, é uma sensação de gozo, de alegria, de dever sendo cumprido diante do Senhor. Então, nós não temos que ter um sentimento de egoísmo, de reter tudo aquilo que está se achegando a nós, como palavras, como bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Não, vamos passar isso adiante. Vamos fazer com que pessoas também sejam alcançadas. Um exemplo é Elias e Eliseu. Eliseu andou todo o tempo com Elias. E quando Elias foi arrebatado, dos pedidos de Eliseu é que ele fizesse o dobro daquilo que Elias fazia. E Deus, pela sua misericórdia, o concedeu. Por quê? Porque ele era um discípulo. Ele sabia ser discípulo. Outro camarada que eu gosto muito é Pedro. E Pedro é interessante porque Pedro, ele era pescador e continuou sendo pescador. Entenda, Deus tirou Pedro e deu a ele, colocou sobre ele um propósito. Ele falou assim: ó Pedro, você vai deixar de ser pescador de peixe e vai ser pescador de homens. E no dia que Pedro entendeu isso, virou uma chave dentro dele. E a Bíblia diz que a primeira ministração de Pedro, quase 3.000 almas foram salvas. Então entenda uma coisa, amado, quando você entende o seu propósito, vidas são mudadas, vidas são alcançadas, você muda uma geração, você muda uma cidade, você muda um distrito. É uma semente, não ache que você está fazendo pouco, não. Só vez tua célula tem 2, 3 pessoas, é só você e sua família. Nós temos aqui a célula matriz, aqui os nossos pastores. 5 pessoas, amado, olha o resultado. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, tem a ver com aquele que te comissionou, com aquele que colocou o propósito no teu coração. Amém? Deus é lindo, amado. E Deus quer salvar pessoas. Deus quer libertar pessoas, Ele só precisa que nós nos dispomos. Faça o teu papel, amado. No seu pequeno conhecimento, talvez no seu trabalho, viva o sacerdócio dentro da sua casa, cumpra o seu propósito como pai, como marido, como filho. Começa dentro da sua casa hoje. Talvez você não tenha nenhuma célula, mas tem a sua célula dentro da sua casa. Sua esposa, sua mãe, seus irmãos precisam ouvir a palavra de Deus. Comece a praticar com eles. Eu comecei a praticar dentro de casa. Amém, amado? Eu queria já convidar os irmãos, em nome de Jesus. Eu gosto muito de uma frase, e isso é um dos pastores também que eu resolvi me conectar, que é o pastor Cezinha Cita, que ele diz assim, no livro, Obras Maiores. No seu livro, Obras Maiores, ele diz: não somos apenas o resultado das nossas escolhas, mas também das nossas respostas a Deus. E vivemos de acordo com as respostas que damos a Ele. Então entenda, o teu futuro está condicionado à resposta que você vai dar para Deus. Tudo depende de como você se posiciona diante de Deus. Você quer continuar sentado, ouvindo a palavra, e sair daqui como que nada acontecesse?
Ou você quer sair daqui entusiasmado, encorajado a fazer aquilo que Jesus um dia começou e comissionou a nós que continuássemos? Ide, fazei discípulos a todas as nações, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia. Pedro, depois de Jesus perguntar se ele mesmo, se ele amava Jesus, ele falou, a resposta que ele deu para Jesus é, eu te amo, Jesus. E Jesus dá uma resposta para ele, então apacenta as minhas ovelhas. A resposta certa era, eu me disponho. Nós estamos aí com um projeto, 18 distritos e as ilhas. Quando o pastor fala, quando Deus deu essa palavra ao pastor e ele revelou isso dentro da igreja, eu estava no culto. Eu estava recém-chegado na igreja, amado. Você não está entendendo. E quando eu fui conversar com o pastor, que eu estava me aliançando ao ministério, eu falei assim, pastor, eu estou me aliançando ao ministério, mas em outras palavras eu falei assim, mas eu não estou disponível, porque eu vou trabalhar. O pastor lembra disso, pastor? Ela era no outro ministério. E eu fui viver minhas vontades, os meus desejos, mas aquilo não me dava prazer, porque eu estava fora de um propósito. E quando eu entendi o propósito, que eu falei assim, pastor, eu entendi o propósito. Mais tarde, quase um ano depois, vim falar com ele. Falei, pastor, agora estou disponível. E sabe o que eu me alegro, amado? É que deu tempo de eu voltar. Deu tempo de eu rever isso e poder fazer a diferença. E eu quero declarar sobre a sua vida, amado, hoje. Que você viva as obras maiores que Deus tem para a sua vida. Que você viva o extraordinário de Deus. Não se apegue às coisas dessa terra, amado, porque é tudo passageiro. Mas se conecte com Deus e viva o propósito que um dia Ele colocou no seu coração. Só você e Ele sabe. Eu não sei qual é o propósito que Deus colocou no seu coração. Eu não sei se é no seu trabalho, eu não sei se é na sua casa, eu não sei se é na sua vida em particular. Mas aonde Deus te inseriu, faça o teu melhor e viva o propósito que Ele tem para a sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus.